Turma, nós tivemos novamente alterações nas regras do financiamento da Caixa Econômica Federal. Aquele financiamento que a gente pega um recurso para fazer uma construção, seja para morar ou para construir para vender. O foco do nosso canal são aquelas pessoas que estão pegando esse financiamento para construir para vender, para lucrar em cima dele. Quais foram as mudanças que a gente teve nessa regra desse financiamento? A principal, a gente podia financiar pelo SBPE apenas 70% do valor do imóvel. Imóvel, quando eu digo imóvel, é o valor do terreno mais o valor da obra. Então, se o seu terreno custava R$250 mil, sua obra 750 mil, total de 1 milhão, você podia financiar até 700 mil, 70% de 1 milhão. Com essa nova regra, você pode financiar até 80% de 1 milhão. A gente teve essa alteração, então, essa mudança de 70% para 80%, que isso é muito bom para os nossos investimentos. Antigamente, a regra já era de 80%, ela baixou para 70% e agora está retornando para 80%. E outra alteração que a gente teve era que antigamente a gente podia financiar qualquer valor de imóvel que a gente quisesse, desde que a nossa renda comportasse aquele tipo de financiamento, aquela parcela, aquele valor. E a Caixa reduziu para até 1,5 milhão ano passado. Então a gente só podia fazer esse tipo de financiamento de aquisição de terreno e construção para imóveis de até 1,5 milhão de reais. E agora que a gente teve essa semana essa mudança de 70 voltou para 80, a gente também teve uma alteração nesse teto. Ele não voltou a ser igual antigamente, que era um valor ilimitado, mas de 1,5 milhão ele subiu para até 2,25 milhões, que já é excelente também para as pessoas que estão atuando no segmento de alto padrão. E o foco do nosso vídeo de hoje vai ser justamente a gente pegar a nossa planilha de viabilidade, que a gente já trabalhou aqui em outros vídeos, a planilha que a gente utiliza lá no nosso curso para as pessoas que querem construir casas para venda. A gente vai pegar essa planilha e fazer duas simulações. Uma com a Caixa financiando 70% do valor do nosso imóvel, que era o que a Caixa estava financiando, e outra simulação fazendo com a Caixa financiando 80% do valor do imóvel, que é a nova regra que a gente tem atualmente, para a gente entender na prática qual é o real impacto que essa alteração no valor financiado tem nos indicadores da nossa incorporação. Então vamos lá. Aqui a nossa planilha, vou passar aqui bem rápido, só para quem quiser depois tira um print, olha os números, só para entender qual incorporação que a gente está falando. Ó, um prazo de obra de 12 meses, prazo previsto de venda de 5, vamos colocar aqui de 6 meses. A gente costuma trabalhar mais com 6 meses. Deixa com 6 meses. Serviços adicionais. Essa incorporação, a gente vai ter R$190 mil de serviço adicional, que vai ser piscina, casa de máquina, projeto, fundação, paisagismo, enfim, outras coisas. Aqui com o custo do nosso terreno, é um terreno de 500 mil, que a gente vai ter todos esses custos aqui, ó, que vão ser somados até o final da nossa incorporação, então vai sair por 530 mil. Custos com construção, 350 metros quadrados, R$3 mil o metro quadrado, valor de CUB. A gente vai ter então esses 190 mil, que equivale a 18,1% de serviços adicionais, mais uma taxa de administração de obra de 13%. Normalmente o pessoal trabalha com 15%, mas a gente que é acostumado a construir consegue fechar alguns contratos de 13%. Então deixei aqui 13% porque era uma simulação que eu estava fazendo agora há pouco, já vou aproveitar essa daqui. Então o custo do terreno ficou em 530, o custo da nossa construção, da nossa obra, ficou em R$1.400.000 e custos com prefeitura, cartório e financiamento de R$200 mil. Teve até gente que me perguntou hoje mesmo, hoje é um domingo, e teve gente que me mandou mensagem aqui, o pessoal que está fazendo curso, já vou adiantar essa informação para vocês. Por que a soma de todos esses valores dá um pouco mais de 200 mil, não dá 200 mil? Que esse custo estimado de taxas, eu estou tirando esse valor de amortização. Esse que está verdinho, ele não entra nessa conta. Porque o valor que a gente está pagando de amortização no nosso financiamento, esse valor depois retorna para a gente, né? Porque é o que a gente já está quitando do nosso financiamento, então ele não entra aqui nesses custos de taxa, tá bem? Custo total do nosso empreendimento, R$2.144.000, tá até aqui ó, já a informação, descontando a amortização. Esse imóvel, nesse condomínio que a gente está fazendo a viabilidade, os imóveis estão sendo vendidos a R$ 9.500 o metro quadrado. Então, se ele tem 350 metros quadrados, R$3.325.000, deixando um lucro total de 1 milhão aqui para a gente. Quando a gente joga aqui nessa nossa planilha que vem as taxas de financiamento, prazo de viabilidade, o nosso fluxo de caixa, a gente consegue chegar no valor um pouco mais exato para todos esses nossos retornos. Mas eu não vou entrar no detalhe assim, de cada uma dessas células. O que é importante para vocês saberem agora está aqui, ó. Dados do financiamento, 70% do terreno, 70% da obra, então 70% do total. A gente chega então ao valor de R$1.130.000
de valor financiado. Retorno mínimo para o investidor que a gente colocou foi de 20%, a gente também já explicou isso aqui em algumas outras aulas, e o incorporador vai ficar com 50% do que restar desse lucro. Rapidamente aqui para vocês, se o investidor teve que tirar 100 mil reais do bolso, esse retorno aqui de 20% é que ele vai ganhar no mínimo nessa incorporação 20% sobre o capital que ele tirou do bolso. Então ele já vai ganhar 20 mil lá para ele, se ele colocou 100 mil, e os outros 80 mil que sobrarem vai ser dividido aqui 50% para cada um, para o investidor e para o incorporador. Vamos lá, o que é importante? Essa planilha aqui que está trazendo para a gente todo o resultado da nossa incorporação. Vou fazer o seguinte, vou tirar um print dela. Tirar um print dessa planilha, abrir aqui um PowerPoint e a gente lança esses valores para a gente conseguir comparar um financiamento de 70% com o de 80%. Pessoal, não vou fazer nada aqui muito bonitinho, muito desenhadinho não, tá? Vou fazer aqui de uma forma que fique mais prático e fácil de todo mundo fazer leitura. O que eu vou alterar aqui agora então? Se o nosso financiamento a gente estava considerando 70%, eu vou manter a mesma taxa de juros, os mesmos prazos, planilha anterior, mesmo valor, não vou mudar nada. A única coisa que eu vou fazer é que agora vai ser financiado 80% do nosso terreno e 80% da nossa obra, beleza? Foi a única alteração que eu fiz. Venho aqui na nossa planilha, a planilha para quem está acompanhando lá no curso, agora a gente tem uma nova planilha que você sempre tem que clicar em calcular. Qualquer alteração que você fizer na planilha, você clica em calcular, que ele vai redimensionar aqui todas as porcentagens com os novos valores adicionados. Vamos tirar aqui também um print. Pronto, a gente lança esse print aqui no nosso PowerPoint. Vou colocar as duas aqui do mesmo tamanho. E essa planilha pode ficar um pouco atrás da outra, não tem problema. O negócio da gravação está na frente aqui do PowerPoint. Mas vamos lá, acho que por aqui vai dar para todo mundo ver e todo mundo entender bem. Acho que a imagem não está tão pequena também. Vou fazer o seguinte aqui para ficar mais claro também para todo mundo. A gente vai trabalhar com esses valores prováveis. Contorno da forma vamos deixar preto, vamos deixar uma linha aqui bem mais grossa para destacar, sem preenchimento. Pronto, a gente vai trabalhar com essa coluna e essa coluna aqui, vamos comparar uma com a outra. Esse primeiro cenário aqui é o que a gente conversou com o financiamento de 70% do nosso imóvel. Então, deixa eu colocar aqui negrito e aumentar aqui também para ficar bem fácil de todo mundo ler. 70% e o de cá, então, a gente está trabalhando com 80%. Para também ficar interessante aqui, mais visual que a gente vai estar fazendo, vamos colocar essas duas setas, vou colocar aqui azul, espessura mais grossa, essa seta aqui é para as coisas boas, as coisas azuis, e tem coisa que às vezes quando está para baixo, mesmo é bom também, vocês já vão entender. Coloquei essas duas setas, e eu vou colocar outras duas setas aqui do lado de cá, vermelho, porque a gente consegue ir arrastando. Beleza, pronto, vamos lá. Vamos começar agora a comparar esses nossos empreendimentos. Um que a gente financiou 70% do valor do nosso imóvel e outro que a gente financiou com a Caixa, fez uma alavancagem de 80% do valor desse imóvel. No primeiro cenário, aquele cenário... Nossa senhora, cadeira barulhenta. No primeiro cenário, a gente financiou 70% do valor do imóvel. O que a gente teve de alteração? O ciclo do nosso empreendimento, 22 meses nos dois... Depreciação aqui também 0%, a gente está em um cenário provável. Valor de venda desse imóvel não altera nada, porque a gente está fazendo um custo por metro quadrado que tem naquele condomínio, então quanto a Caixa financiou, quanto eu coloquei no meu bolso, não altera em nada o valor da venda do meu imóvel. Mas aqui já começa a mudar. Capital próprio. O capital próprio nesse primeiro cenário é maior, no segundo é menor. Obviamente, pessoal, por que isso acontece? A Caixa está entrando com mais dinheiro, no outro a Caixa entra com menos dinheiro. Quando a Caixa entra com menos dinheiro, eu tenho que colocar mais dinheiro do meu bolso. Então, esse aqui, vamos colocar uma seta vermelha para cima, porque é um valor maior, só que é um valor ruim. É ruim a gente ter que tirar mais dinheiro do bolso. O ideal é que a gente tirasse menos dinheiro do bolso. Então, vamos colocar aqui uma seta azul para baixo no de cá, porque aqui a gente coloca menos capital do bolso e aqui a gente tem que colocar mais capital do bolso. O lucro bruto da incorporação. A incorporação de cá está dando um lucro bruto maior. E como é para cima e é algo bom, vamos colocar uma seta azul para cima. 1.013.000 de lucro, sendo que na de cá a gente está tendo 985 mil reais de lucro. Então, como ele está menor do que o de cá, a gente coloca uma setinha vermelha. Por que isso aqui está acontecendo? Explicando para vocês.
Quando a Caixa entra com mais recurso financiado, com mais alavancagem, a gente vai ter que pagar mais juros daquele financiamento. Se a gente teve que pagar mais juros, diminui o lucro daquela incorporação. Isso é ruim ou isso é bom? Depende, pessoal. A gente vai ter vários fatores aqui. A gente vai ter um lucro um pouco menor, só que eu tive também que entrar com bem menos capital do meu bolso. Então, é uma faca de dois gumes. Margem de lucro dessa incorporação. Acompanha esse valor que a gente acabou de mostrar aqui. Então, se a gente teve que colocar mais capital do nosso bolso, entrou com menos capital da Caixa, a gente tem uma margem de lucro maior, porque a gente paga menos financiamento, sobra mais lucro para a gente. Então, nesse primeiro cenário de 70%, a gente teve 55% de margem de lucro. Se a Caixa financiar 80%, eu vou ter 53% de margem de lucro. O que seria esse ROI bruto da incorporação? ROI bruto da incorporação é o lucro que eu tive em relação ao dinheiro, ao recurso que eu tive que tirar do meu próprio bolso, ao capital próprio. Então, 121% contra 145%. A gente teve aqui um ROI menor quando a gente tem uma taxa de financiamento menor. Então, nosso ROI aqui de 121%. No outro cenário, a gente teve um ROI maior de 145%. E o ROI, quanto maior, melhor. Como que a gente calcula esse ROI? Só para vocês entenderem. 121% seria o lucro da incorporação, 1.013.782, dividido por tudo que eu tive que tirar do meu bolso, que o investidor tirou do bolso, né? 836 mil. Então, dividido por 836, 309 mil reais. A gente vai ter aqui, ó, 1,21, então equivale a 121% de ROI nessa incorporação de cá. A mesma conta, se a gente fizer para cá, dá 145%. Aí alguns podem ficar na dúvida, se aqui o lucro bruto foi muito maior, como que o ROI daqui é menor? O lucro daqui é menor, só de 80% é menor, só que o capital próprio foi muito menor. Vocês podem ver que o lucro aqui, ó, a diferença desses dois lucros está mais ou menos, sei lá, 15 mil reais, não, 30 mil reais mais ou menos, né? Só que a parte aqui, ó, de capital próprio está quase 150 mil reais mais barato no que a gente pega um financiamento maior. Por isso que a gente proporciona para a gente um ROI maior nessa incorporação. E isso aqui é um indicador muito importante. Os investidores costumam olhar bastante esse número quando a gente está fechando um estudo de viabilidade. Retorno mínimo do investidor. Foi aquele que a gente conversou de 20%, então sobre o capital que ele aportou, ele quer esse retorno mínimo de 20%, então 167 mil nesse caso, e aqui 135 mil. Obviamente porque no de cá ele vai ter 20% sobre o capital próprio, então ele colocou mais capital próprio, ele vai ter um lucro maior. Então seta azul, porque aqui é um lucro maior para ele, e aqui um vermelho, porque o retorno mínimo dele está um pouco menor. Mas ele teve que tirar muito menos capital do próprio bolso. Lucro bruto do investidor, 590 mil contra 560 mil. Então, no cenário que a gente financia um valor menor, ele tem um lucro bruto maior. No de cá, ele vai ter um lucro bruto menor. Pessoal, estou colocando as setas aqui, tá ficando meio embolado, mas eu acho que fica assim bem visual, entendeu? Quem vai batendo o olho aqui, acho que não tem muita dificuldade de ver, não. Esse aqui, para mim, é o fator mais importante de todos. É um fator que a gente olha muito, um ponto, um indicador, né, que a gente olha muito, é o lucro que o investidor teve ao mês. Como que é calculado esse lucro que o investidor teve ao mês? Se vocês, eu vou deixar um link aqui, não sei se na direita ou na esquerda, eu vou deixar um link aqui em cima do vídeo que a gente lançou semana passada, que explica certinho como que a gente faz o cálculo desse retorno aqui que o investidor está tendo ao mês. Quando o investidor vai colocar, por exemplo, a gente está mostrando aqui, ó, 836 mil reais. Ele não está colocando 836 mil reais lá na obra para daqui ao ciclo de 22 meses ele tirar o lucro dele. Não, esses 836 mil reais ele vai aportando aos poucos, de forma gradativa naquela obra. Então ele vai colocar um pouquinho de dinheiro, mais um pouco, ao longo de vários meses. No final ele vai tirar todo esse lucro e a gente vai calcular a taxa como se o dinheiro dele tivesse investido mesmo ao longo de todos aqueles meses para saber qual foi o retorno que ele teve ao mês daquele investimento dele. Então, se hoje ele tem 836 mil reais no bolso e ele vai ter que colocar isso na obra, porém de forma gradativa, ele não precisa sacar tudo do banco e entregar na mão do incorporador. Ele pode deixar investido numa renda fixa em qualquer lugar, ganhando o lucro dele, os juros dele, e ele vai tirando aos poucos só o que a obra vai precisando. Nesse caso, a gente consegue ver aqui, ó, que com menos financiamento, o retorno dele é menor. Por que isso? Porque ele está menos alavancado. Quando ele está mais alavancado, ele consegue ter um retorno proporcional ao capital que ele investiu maior. ROI do investidor. O que seria esse ROI do investidor? O ROI do investidor é o 590 aqui que sobrou no bolso dele. Deixa eu ver, eu acho que é isso mesmo. 590.522
dividido por tudo que ele tirou do bolso dele, 836.309. 70,6%. Então, 71%, exatamente. O ROI é tudo que ele ganhou de lucro dividido pelo que ele tirou do bolso dele. Então, aqui ele tem um ROI maior. E, quando ele está mais alavancado, não, eu falei errado, ó. Ele tem um ROI menor aqui, porque ele está menos alavancado. E aqui ele tem um ROI maior, porque ele está mais alavancado. Lucro bruto do incorporador. Esse lucro bruto do incorporador é o lucro total que a incorporação deu, menos o lucro que a gente teve que pagar para o investidor. Então, no caso de cá, menos alavancado, o incorporador teve 423 mil de lucro, e aqui onde está mais alavancado, ele teve 425 mil de lucro. Vocês podem ver, pessoal, que no cenário mais alavancado, o incorporador tem um lucro praticamente igual, não muda muita coisa, está mudando coisa de R$2.000, bem pouco, sabe? E o investidor está tendo um retorno ao mês muito maior. Então, o cenário de cá é bem atrativo para o investimento. Então, esse lucro do incorporador vai ficar uma seta vermelha aqui para o lucro do incorporador, e mais alavancado, o lucro é um pouquinho maior, mas como eu falei para vocês, a diferença é mínima, é muito pouco. O lucro do investidor, não vou colocar seta aqui, pessoal, porque 58% que está mostrando aqui é o seguinte, quanto que 590 mil equivale em relação a 1 milhão, entendeu? É só essa porcentagem, então assim, não faz muita diferença. Você pode ver que os dois aqui estão bem parecidos. O lucro do investidor ao ano, também não vou colocar nenhuma seta, porque esse 64%, esse 76%, o que está mostrando aqui é pegar essa taxa aqui de cima, que a gente já comparou uma com a outra, e está anualizando. Então, 4,19% ao mês equivalem a 64% ao ano, tá bem? A margem do incorporador, também não vou colocar seta porque não faz muito sentido. 100% menos esse 58%, a parte que já ficou para o investidor, 42% ficou para o incorporador. São indicadores que aparecem aqui na nossa planilha para a pessoa conseguir olhar. Tem muita gente que usa esses valores para algumas coisas, mas se eu colocar aqui uma seta para baixo ou para cima, está sendo redundante em relação aos de cima, tá bem? E a margem do incorporador, que foi isso que a gente falou agora, imposto de renda do investidor e do incorporador. No de cá, o imposto de renda é maior, e no de lá o imposto de renda é menor. Aí alguns podem ficar com dúvida. Por que você está colocando uma seta azul para cima quando o imposto é maior? Pessoal, imposto de renda de uma incorporação, a gente paga 15% sobre o nosso ganho de capital. Então, quanto mais ganho de capital a gente tem, mais imposto a gente vai pagar. Então, querendo ou não querendo, quanto mais imposto a gente pagar no final daquela incorporação, é sinal que a gente teve mais lucro. Então, sim. Se você comparar duas incorporações e uma você está tendo que pagar mais imposto, aquela incorporação provavelmente em relação financeira, em relação ao valor bruto total, ela está te dando um retorno maior. Se vocês analisarem aqui agora as setas, a gente tem 5 setas vermelhas, 5 setas azuis, por coincidência. Do lado de cá a mesma coisa, 5 setas azuis, 5 setas vermelhas. Qual desses cenários é melhor, qual que é pior? Pessoal, não tem muito melhor ou pior. Lógico que eu prefiro o de 80%, esse aqui, que eu consigo alavancar um pouco mais. Vocês podem ver que o meu retorno do incorporador é praticamente o mesmo, não mudou nada de um para o outro aqui, mudou R$2.000. R$2.000 em cima de mais de R$400 mil não é nada, é irrisório. Só que no cenário de 80%, eu consigo trazer um retorno muito maior para o meu investidor em relação aqui, de lucro ao mês, que o capital próprio dele que ele investiu está rendendo e ele também tem que tirar menos capital próprio do bolso dele. Isso aqui é muito mais atrativo quando a gente vai buscar investidores para uma incorporação, para investir no nosso empreendimento. Então eu prefiro muito mais investir no cenário aqui mais alavancado, no cenário que a Caixa vai financiar 80% da nossa obra. Mas vocês podem ver quando a gente compara essas duas tabelas de indicadores, com a Caixa financiando 70% e com a Caixa financiando 80%, que a incorporação não fica inviabilizada, não fica com retornos baixos, ou não quer dizer que ela não vá dar certo quando a Caixa está financiando só 70%. Eu vi várias pessoas que trabalhavam construindo casas para vender, que quando a Caixa cortou o financiamento de 80% e baixou para 70%, um monte de gente falou assim, vou parar de construir, começou a parar de comprar terreno, deu uma segurada esperando a Caixa voltar com o financiamento. E ficou aí praticamente um ano, acho que mais de um ano, para a Caixa voltar agora para 80%, e essas pessoas deixaram de investir achando que o mercado não estava mais valendo a pena. E não é isso, pessoal.
pessoal, vocês podem ver aqui na planilha que os dois cenários são ótimos cenários para a gente investir. A gente está fazendo uma excelente alavancagem, tendo um retorno muito bom. Existem diversos investidores que já constroem casas para vender há muitos anos, desde a época que a Caixa nem financiava, nem ajudava a fazer essa construção. A pessoa tirava todo o capital do bolso, construía a casa e fazia a venda, e ainda assim tinha um lucro muito bom. Imagina agora alguém falar que com 70% não vale a pena. Mas enfim, a notícia boa é que a Caixa voltou a financiar 80%. A Caixa agora não está financiando mais apenas até 1,5 milhão, ela financia até 2,25 milhões. Isso também é muito bom, principalmente para aqueles que atuam no cenário das construções de casas de alto padrão. E se você tem vontade de investir nesse mercado, aprender um pouco mais sobre a incorporação imobiliária, investir na construção de casas para venda, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. Lá tem uma planilha, essa planilha que a gente trabalhou aqui agora é de viabilidade, a gente faz alguns estudos de caso juntos, o passo a passo para você liberar um financiamento desse, para você construir uma casa dessa, para você fazer a venda lá no final. Então, se você quer realmente se profissionalizar nesse mercado, esse curso é muito interessante para você. Mas se você quer continuar aprendendo um pouco mais, está só namorando esse mercado ainda, continua acompanhando o nosso canal. A gente coloca vídeo aqui toda semana sobre investimento no mercado imobiliário.